T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have probe ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Houston, Endeavour, program. Roger, roll, Endeavour. This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is complete. It is now in a heads down position on track for its flight to the International Space Station. Neste espaço desconhecido, onde começam e terminam todas as nossas histórias. É daqui que nós, seres humanos, viemos. Somos parte deste mistério. E vivemos nesse cantinho do mundo, a nossa galáxia, que tem mais de 100 bilhões de estrelas, parecidas com o nosso Sol. Oi, eu sou o comandante Marcos Wolff. Que bom que você está aqui nessa viagem. A gente vai aprender muitas coisas interessantes juntos. Mas presta atenção, hein? Bem-vindo a bordo. Todas as estrelas que a gente vê à noite fazem parte da nossa galáxia, que forma no céu uma faixa branca, da cor do leite, e que os antigos resolveram chamar de Via Láctea, o que em latim significa caminho de leite. Nós vivemos aqui, em um dos braços da Via Láctea, o braço Órion. Todas essas estrelas são muito antigas. O nosso Sol é uma estrela, que é o centro do nosso sistema solar, formado por 8 planetas. O nosso planeta, a Terra, é o terceiro mais distante do Sol e tem mais de 4 bilhões e meio de anos. Sabe o que é isso? É muito tempo. A Terra é muito antiga. E por falar nela, olha ela lá, o lugar onde a gente mora, a nossa casa neste universo imenso e desconhecido. A Terra, a nossa casa azul. Você sabia que a Terra é desta cor por causa da água dos oceanos? Não? E é isso que nós vamos estudar hoje. A água do nosso planeta. E como ela se renova e como um dia pode faltar por causa do desmatamento, do aumento da população, da poluição e de outras coisas ruins. A falta d'água vai ser o maior problema do ser humano no futuro. E você precisa saber o que está acontecendo para, quando crescer, poder nos ajudar a resolver este problema. Tá pronto para aprender? Quem sabe você possa fazer um desenho de tudo que a gente vai aprender hoje? Então, vem comigo. Quando a gente olha a Terra aqui do espaço, não é como olhar nos mapas. A gente vê que não existem divisões entre países, entre as pessoas. A Terra deveria ser assim, um lugar para todos, onde todo mundo tivesse as mesmas chances de viver, onde não existisse fome, nem pobreza e nem desigualdade. Mas desde que o homem apareceu na Terra, tem escrito uma história de destruição de tudo que existe. Destruiu as matas, matou os animais, está acabando com os recursos minerais, acabando com tudo.
A Terra, o nosso planeta, é muito semelhante a essa terra em que a gente planta. A terra que dá vida, de onde nascem os frutos. Sem o nosso planeta, a gente não existiria. Ele nos dá a vida. A gente se alimenta dos frutos da terra, bebe da água e respira o ar da terra. E mesmo assim, ainda não aprendemos a respeitar, a cuidar do planeta e a não maltratar os seres vivos. E é isto que eu gostaria que a gente começasse a aprender juntos, a não sermos pessoas egoístas que querem tudo só para nós. Pessoas ambiciosas que por dinheiro fazem qualquer coisa. Porque é isto que está acabando com tudo que existe no nosso planeta. O egoísmo e a ambição. Vamos pensar nisto? Vai pensando aí e responde a pergunta que vai aparecer. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, hein? A água é a coisa mais valiosa que existe sobre a Terra. Sem água não existe vida. E toda a água que existe por aqui é quase tão antiga quanto o nosso planeta. Sabia? Depois de milhões de anos, é sempre a mesma água que circula e se transforma no planeta, através de um ciclo. O ciclo natural da água, ou ciclo hidrológico. A Terra é um ecossistema, um conjunto de seres vivos, como plantas e animais, e elementos, como ar, sol, água, que se relacionam entre si. Tudo na natureza obedece a ciclos. O ciclo da água tem 4 partes principais: a evaporação e transpiração, a condensação, a precipitação e a coleta. A evaporação é a transformação da água do estado líquido para o gasoso. Quando o sol esquenta a água dos rios, mares, lagos e oceanos, ou derrete a neve das montanhas, esta água se transforma em vapor ou neblina. O calor do sol esquenta também as plantas e árvores, e assim como a gente sua quando está muito quente, as plantas também perdem água através de suas folhas. Este suor das plantas e também do solo é chamado de transpiração. E como ela evapora, este processo é chamado de evapotranspiração. O vento leva o vapor d'água para cima, até que ele encontra um ar mais frio e o vapor se transforma de novo em água líquida, ou, se estiver muito frio, em cristais ou gotinhas geladas que formam as nuvens. Este processo é chamado de condensação. A condensação é o oposto da evaporação. É quando a água em forma de vapor se transforma novamente em água no estado líquido. Você pode ver a evaporação e a condensação de água na sua casa. Sabe quando alguém esquenta um pouco de água e está fazendo café? A água que era líquida se transforma em um gás, o vapor. Quando esse vapor encontra uma região mais fria de ar, como este vidro com gelo, ele se transforma de novo em líquido, formando as nuvens. Tá vendo as gotinhas aqui? As nuvens são formadas de água. Com o tempo, mais e mais vapor d'água, cristais ou gotinhas geladas vão se condensando nas nuvens. As nuvens vão ficando pesadas até que o ar não consegue mais segurar o peso da água e ela cai ou se precipita de 3 formas: em forma de chuva, de granizo ou em forma de neve. No ciclo da água, ela passa pelos seus 3 estados: líquido, gasoso e sólido. Quando a água volta para a terra, em forma de chuva ou neve, uma parte dela é absorvida pelas árvores e pode novamente se evaporar. Outra parte da chuva se infiltra na terra e nas pedras, num processo chamado de percolação, e alimenta reservas de águas subterrâneas chamadas de aquíferos. É dos aquíferos que vem a água dos poços.
Eles também formam as nascentes dos rios. Uma outra parte da água da chuva corre sobre o solo, num processo chamado de escoamento, até chegar aos lagos, rios, riachos e mares, que levam de volta a água ao oceano, na última etapa do ciclo da água, a coleta. E assim, o ciclo natural da água recomeça. Na natureza, tudo vive em equilíbrio. Infelizmente, o ser humano quebra este equilíbrio e cria problemas graves, como o da falta d'água. A maior parte da água que existe na Terra está nos oceanos e nos mares. É uma água salgada que não pode ser usada para beber. Da água doce, que pode ser usada para beber, grande parte está congelada nas calotas polares, geleiras, em solos gelados ou neve. Só uma parte muito pequena da água fica nos rios, e esta é a água que a gente usa para beber. E por isso os rios são muito importantes, não só para as pessoas, mas para a vida, em todos os lugares. É dos rios que vem a água que a gente usa para beber, para irrigar as plantações. É do movimento das águas nos rios que se produz eletricidade. Os rios fornecem alimento e ainda servem para transportar mercadorias. Os rios ajudam a manter os aquíferos cheios e também a renovar a água dos oceanos e mares. Por isto, é muito importante proteger os rios. Um rio é como a gente. Ele nasce pequenininho, em uma nascente como esta, do rio Tietê, na cidade de Salesópolis, em São Paulo. Percorre um longo caminho, atravessando cidades, estados, às vezes países, e vai desembocar em uma foz, como essa daqui, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Olhando toda esta água, pode parecer que ela nunca vai faltar. Mas a verdade é que a Terra tem uma quantidade pequena de água que pode ser usada para a gente beber. E a cada ano que passa, o problema da falta d'água aumenta. No futuro, se nada for feito, vai faltar água até para se beber, como já está acontecendo. Hoje, muitos rios do nosso país estão ameaçados. Estas aqui são imagens da cidade de Pirapora de Bom Jesus, em São Paulo. Este é o mesmo rio Tietê que nós vimos lá na nascente. Estas espumas são provocadas por detergentes. Triste ver o rio assim, né? Então vai pensando aí no que você pode fazer para ajudar a proteger os rios. Entendeu como funciona o ciclo da água? Ok. Então responde a próxima pergunta que logo a gente se vê de novo. Além da poluição, outro tipo de destruição que o ser humano vem fazendo na Terra é a devastação das florestas. Desde o início dos tempos, elas vêm sendo derrubadas, não só para expandir as cidades, mas para serem queimadas e para se vender a madeira, para abrir pastos, lavouras e se fazer papel. Para você ter ideia do tamanho dessa destruição, olha só o mapa mundial uns 8.000 anos atrás. E hoje, o que sobrou das árvores que existiam? O que vai sobrar quando você crescer? A mesma coisa acontece aqui no nosso país. Há 500 anos atrás, a paisagem dominante na costa brasileira era a floresta atlântica. Quando chegaram os europeus, em 1500, havia quase 4 milhões de indígenas no Brasil, que foram mortos ou escravizados, e grande parte deles vivia na Mata Atlântica, que foi a primeira floresta a ser devastada. Hoje só restam 5% do que havia originalmente. Nestas imagens aqui, você pode ver como a Mata Atlântica foi sendo destruída ao longo dos anos, no Brasil e em São Paulo. A maior parte da área litorânea, que era coberta pela Mata Atlântica, é hoje ocupada por grandes cidades, pastos e agricultura. A Mata Atlântica é considerada atualmente um dos mais importantes conjuntos de ecossistemas do planeta e um dos mais ameaçados. Além da destruição das plantas e extinção dos animais, da matança e escravidão dos povos indígenas, os colonizadores devastaram as matas. E essa é a principal causa da diminuição da quantidade de água para consumo pelo ser humano. Você imagina por quê? O que tem a ver o desmatamento com a falta d'água? Vem comigo que eu vou te explicar.
A devastação das florestas afeta o abastecimento de água porque altera o equilíbrio do ciclo da água. O problema começa quando vêm as chuvas. As árvores são parecidas com esponjas. Cada árvore absorve cerca de 250 litros de água da chuva em um dia e não deixa que toda essa água caia diretamente sobre o solo. As raízes também seguram a terra quando chove e não deixam que ela seja levada pela água da chuva. Esta mata, que fica na beira dos rios e tem essas raízes aparecendo na água que se parecem com cílios, é chamada de mata ciliar e é muito importante para os rios. Quando ela é cortada, acontecem vários problemas. A chuva arrasta terra, areia e outros materiais para o leito, causando o que a gente chama de assoreamento. As margens desbarrancam, causando o desvio do curso natural das águas e enchentes. O solo também é prejudicado. Sem a proteção das raízes, a chuva forma buracos, como estes chamados de erosão, que vão aumentando com o tempo e provocando as vossorocas, essas valetas que se parecem com feridas na terra e que aos poucos vão transformando tudo em um deserto. Os rios e lagos assoreados ficam cheios de terra e areia, e a quantidade de água neles diminui, prejudicando o ciclo da água. Quando o sol esquenta essa água, menos água evapora e se formam nuvens menores. Chove menos e a infiltração de água no solo é prejudicada, diminui a água nos aquíferos. Com pouca água nos aquíferos, as nascentes dos rios vão secando, córregos desaparecem, o clima vai mudando, o solo fica compactado e pobre em nutrientes, surgem pragas e doenças e aos poucos as plantas e animais vão morrendo por falta de água e alimento. Todo o equilíbrio da natureza é alterado com o desmatamento, e o ser humano tem sido o principal causador desse desequilíbrio há muito tempo. Se a situação nas nossas matas continuar como está, na Mata Atlântica, nas matas ciliares e na Amazônia, onde grandes extensões de terra estão sendo devastadas para plantar soja, e se não nos preocuparmos com o reflorestamento, quando você for adulto, nossas matas vão ter se acabado totalmente. E isso é muito grave, um grande problema. Responde aí a próxima pergunta e a gente vai pensar em como você pode ajudar a resolver este problema, tá? Na Índia, a árvore é o símbolo do homem. Uma árvore invertida, com as raízes no céu, dando frutos para a terra. Raízes no céu e frutos para a terra. O que você acha que isto significa? Pensa nisto? Você já deve ter percebido algumas soluções possíveis para resolver o problema da falta d'água. Planejar o crescimento das cidades, reduzir drasticamente o desmatamento, plantar árvores nativas, preservar e recuperar as nascentes dos rios, recuperar córregos e rios assoreados, recompor as matas ciliares, preservar a fauna e a flora, evitar a poluição, evitar o desperdício de água e ensinar a quem não sabe tudo isso. A cada ano, 2.200.000 pessoas, muitas delas crianças, morrem no mundo por falta d'água e doenças causadas por água contaminada. Mais de 1 bilhão de pessoas vão sofrer com a falta d'água em um futuro próximo, e as populações mais pobres vão ser as mais afetadas. Mas se este problema é grave e existem soluções, por que as coisas ficam como estão para a maioria das pessoas? Muita gente não sabe tudo isso que você aprendeu e não ajudam a mudar as coisas. Mas o problema maior do ser humano é este aqui: dinheiro. Por dinheiro as pessoas destroem, matam, se vendem. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Mas quanto tem custado e quanto vai custar este progresso? Hoje, aqui e no mundo, poucas pessoas têm muito, e a maioria das pessoas não tem sequer o suficiente para sobreviver. No Brasil,
Muitos políticos são donos de madeireiras, de grandes plantações e fazendas e não estão muito preocupados em mudar as coisas. Nós é que precisamos fazer isto. Escrever uma história diferente, mudar o nosso futuro. É urgente e depende também de você. Mas o que fazer? Como fazer? Algumas respostas você já sabe. Onde estão as outras respostas? Aí dentro. Bom, por hoje a nossa viagem termina por aqui. Obrigado por você estar aqui comigo. A cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que nascem. Mais cidades são construídas e, em nome do progresso, a natureza é agredida para uns poucos ganharem muito dinheiro. Nós vimos juntos hoje um grande problema que precisa ser resolvido. E para resolver problemas grandes, a gente também precisa ser grande. Não grande de tamanho, mas grande aqui, ó. Grande, sabe como que? Grandes como o lugar que nos criou, o universo. Enquanto nós ficarmos sendo egoístas, pensando só nas coisas que a gente quer ter e ambiciosos, querendo sempre ter mais que o outro, vamos nos esquecer de cuidar do lugar onde a gente vive, esquecer de cuidar da natureza e das pessoas que não têm para onde ir, nem onde ficar. Eu espero que essa nossa viagem tenha mostrado para você que você pode ser assim, grande. Grande para resolver os grandes problemas quando você crescer. Hoje nós vimos imagens mostrando a beleza e a grandeza do lugar onde a gente vive, a Terra. Mas é preciso ver tudo isso de outra forma, com o coração. Aprender a sentir o perfume das flores, a ouvir os sons da natureza, a ver os olhos dos animais e da gente, ver de verdade, viver de verdade, se importar. E aprender a procurar o lugar secreto, onde a grandeza do universo se esconde em nós. Espero que você se lembre dessa nossa viagem. O nosso planeta está vivo, como nós. Cuida bem dele, tá? Ele precisa de você. Um grande abraço. E que todas as suas viagens possam ser viagens felizes. Até a próxima.